Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem. O vídeo de hoje é um vídeo super rapidinho. Eu resolvi fazer esse vídeo porque é um assunto assim que eu tenho conversado muito com, assim, posso dizer que quase todas as meninas que têm me mandado e-mails aí durante a semana. Então eu acho que é um assunto que vale a pena conversar com vocês pra fazer esse bate-papo, que é matéria atrasada. Bom, eu acabei de chegar do cursinho, tô na correria, então eu falei, vou gravar esse vídeo, é um vídeo super rápido, mas é um bate-papo aí que eu acho que vale a pena poder gravar pra vocês. Bom, gente, o que fazer com matéria atrasada? Como evitar matéria atrasada? Como estudar essa matéria atrasada? Eu acho que é uma coisa assim que atormenta, que faz parte do dia a dia de todo bom vestibulando, né, gente? Porque é muito difícil você não atrasar a matéria. E quando eu falo não atrasar a matéria, não é uma coisa mulher, não é uma coisa menina, é todo mundo, porque é muito difícil. Primeiro, porque a gente tem uma quantidade de matérias pra estudar muito grande. Segundo, porque é muito difícil a pessoa que só faz cursinho. Tem gente que trabalha, tem gente que faz algum esporte, tem gente que faz aula particular, tem gente que concilia cursinho com escola. Então, assim, é muito difícil você não adquirir matérias atrasadas aí ao longo das semanas. Então, a minha dica com relação à matéria atrasada, porque eu também compartilho desse problema, gente. Às vezes eu tô, assim, conversando com o pessoal lá no cursinho e a gente começa a se perguntar, né, conversar com um com o outro e falar, gente, como fazer pra não atrasar a matéria? É muito difícil porque a gente sempre vai acabar atrasando uma matéria ou outra, principalmente quando você tem outras coisas pra fazer. No meu caso, eu faço uma vez por semana aula particular. Então, nesse dia da aula particular, é certeza que alguma matéria eu não vou conseguir dar conta de fazer. Porque a aula tem o tempo da aula, até eu chegar no local da aula já tem outro tempo. Exercício da aula já gasta mais outro tempo. Então fica muito difícil e meio que já meio que muda a minha rotina ali daquele dia, sabe? Então fica muito complicado. Mas o que eu procuro fazer é tentar me organizar bastante para evitar matérias atrasadas assim futuras. Já que se eu já tenho matéria atrasada, eu procuro evitar adquirir novas matérias atrasadas. E como eu faço isso? Bom, o professor meu fez uma coisinha bem bacana pra mim com uma amiga minha. Eu acho que tem ajudado bastante. Você pode fazer ou no Excel, ou no Word, ou na própria mão. Eu acho que fica muito prático. Ele fez essas tabelinhas aqui, ó. Essas tabelinhas aqui, que é onde eu coloco, por exemplo, a matéria, o professor e a quantidade de aulas que ele dá dependendo daquela apostila. Então aqui, por exemplo, é referente à apostila 1 e cada professor dá em média 8 aulas. Então o que acontece? Aqui eu tenho marcação da aula que ele deu e do lado se eu fiz a lição. Eu acho que é uma forma muito prática, muito eficiente de você se localizar, saber onde o professor está e o primordial, né, saber onde você está com relação à matéria desse professor. Então, vamos supor, aqui o módulo 1, se o professor já deu a aula e eu já fiz a lição, eu já marco os dois. Se o professor só deu a aula e eu já não fiz a lição, eu já sei que é uma matéria que eu estou atrasada. Então é muito fácil para você poder se organizar. Eu acho, ó, que super vale a pena. Além disso, tem uma coisinha assim para controle meu mesmo, organização pessoal, que eu marco as matérias que eu sou atrasada, dos professores e tal, marco mais ou menos quantas horas eu vou precisar para poder colocar em dia. E aí, como eu coloco em dia, né, gente? Bom, uma coisa que tem funcionado bastante comigo, pode ser que funcione com vocês, lembrando que se vocês tiverem ótimas ideias, dicas, sugestões, modos eficazes de colocar a matéria em dia, por favor, não esqueçam de me contar, porque elas são sempre bem-vindas. Bom, então eu marco aqui, e eu sei que quando surgir um tempinho livre, eu vou lá e reponho as matérias. Como tempo livre? Como é que surge o tempo livre se você já não teve tempo para fazer a lição, né? Como é que vai surgir esse tempo? Bom, gente, eu costumo dizer que o tempo livre é aquele dia que você tem menos matérias para estudar ou que você consegue estudar as matérias, assim, num tempo mais rápido. Vamos dizer, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira eu tenho 4 aulas de biologia, né? São 2 frentes diferentes, mais aulas de física. Biologia é uma matéria que eu tenho maior facilidade, além de eu gostar bastante de eu entender mais. Então eu acho assim que é uma coisa que pra mim é muito gostoso da biologia. Então eu faço exercícios assim de uma forma mais rápida. Então na segunda-feira eu sei que vai sobrar tempo livre, porque o tempo que eu gasto com uma matéria mais difícil, eu gasto metade pra biologia. E como são 2 frentes, é um tempo menor ainda. Então que é menor ainda quando eu digo assim, se tivesse, por exemplo, física, matemática e química, sabe? Comparado com matérias mais difíceis pra mim, no caso. Então na segunda-feira eu sei que vai sobrar um tempo que eu vou poder colocar alguma coisa em dia. E aí é nessa meia hora, 40 minutos ou 1 hora que seja que surge de tempo livre que eu puxo aquela matéria lá que eu tô atrasada e vou fazer. Como é que eu faço essa matéria atrasada? Bom, gente, eu tenho o costume sempre de ler a teoria. Além de ler a teoria, eu gosto de fazer exercício de fixação para eu ter certeza que eu estou entendendo o que eu li ou o que eu estudei na sala de aula, o que eu aprendi e tudo mais. Se eu de verdade sim estou entendendo a matéria. Só que o que acontece?
não sei como funciona na escola de vocês, no cursinho de vocês, mas no meu cursinho, cada aula tem uma quantidade de 20 exercícios propostos para você estudar. Então, se eu tenho 4 aulas de biologia, gente, 4 vezes 2, 8. Eu tenho 80 exercícios para poder fazer. É muito exercício. Então, o que acontece? Eu procuro não fazer todos os exercícios. Se biologia é uma matéria que eu entendo bastante, eu não tenho necessidade de ficar naqueles exercícios mais bobinhos que às vezes eu até sei de cor, porque quando a gente está mais tempo no cursinho, tem exercício que você até sabe de cor, tanto que você já fez parecido. E aí você tá meio que enganando o seu cérebro, né? Porque se você já sabe a resposta de cor, você não tá fazendo aquilo ali porque você, no fundo, sabe. Você tá fazendo mais porque eu sabe de cor e acabou. Então, o que eu faço? Eu procuro fazer exercícios de grifes. O que são exercícios de grifes? Eu tenho um professor que me ensinou esse termo esse ano, eu tô adorando, exercícios de grife, porque é uma coisa muito real, assim. São exercícios da Unesp, FUVEST, Unicamp, são esses vestibulares mais famosos e que sempre tem nos nossos cadernos de exercício aí, esses exercícios propostos dessas faculdades. Então, vamos supor, biologia, eu procuro fazer só os exercícios de grifes. As matérias atrasadas, como eu não vou dar conta de fazer os 20 exercícios, lógico que se é uma matéria atrasada de matemática, de física, que são matérias que eu tenho mais dificuldade, eu tenho que fazer a quantidade maior de exercícios que eu conseguir. Mas se é uma matéria que você não tem tanta dificuldade, eu acho que vale a pena você fazer 5 ou 6 exercícios só pra fixar mesmo a teoria que você estudou, pra você ter uma noção. E é lógico, pra você não correr aquele risco, porque às vezes a gente coloca, estipula metas tão altas que a gente não consegue alcançar. Então eu acho que você estipulando essas metas menores, você consegue, consegue fazazê-las. Por quê? Porque se você se propõe, olha, eu tenho 2 matérias atrasadas e cada uma tem 20 exercícios, então são 40 exercícios, eu vou fazer, você não vai conseguir fazer, é muito difícil, porque você já tem a matéria do dia para estudar, mais aquela matéria que atrasou. Então a dica que eu dou é você se propor a estudar a teoria, vai meia hora ali, lê a teoria e tudo mais, e faz 5 exercícios, pelo menos você vai ter a garantia de que você viu aquela matéria, teve contato com ela e que fez exercícios de fixação daquela matéria. Eu acho que é a forma assim mais fácil de você poder se organizar, de você poder colocar a matéria em dia, matéria atrasada em dia e poder dar conta das matérias que você já tem ao longo aí da semana. Bom, gente, é isso que eu faço. Lógico que devem ter maneiras aí mais eficientes ou não, nunca se sabe, né? De colocar a matéria em dia, mas eu acho que é uma coisa que tem me ajudado bastante, assim, é evitar adquirir novas matérias atrasadas e conseguindo aos poucos ir puxando e colocando essas matérias atrasadas em dia de forma mais eficiente e mais rápida, porque infelizmente eu não vou conseguir fazer os 20 exercícios das matérias que estão atrasadas, mas eu fazendo 5 ou 6, principalmente nessas faculdades aí de grids, eu acho que é uma forma mais fácil de eu estar estudando e tendo uma garantia aí de que eu estou fazendo exercícios mais difíceis e que exigem aí uma quantidade maior de domínio, né, da matéria. Bom, é isso, é um vídeo super rapidinho, eu sei que falei, mas é porque eu tava realmente muito afim de fazer esse vídeo, aproveitei esse tempinho de hoje que eu vim estudar aqui em casa, porque muitas meninas, gente, é uma coisa assim, é batata, eu sei, ninguém usa mais esse termo, né, mas é uma coisa assim, que super é falado, tem muitas pessoas que têm dúvidas, a gente até conversa bastante com os professores no cursinho, o que eu faço pra não atrasar? Porque a gente tem hora que a gente quer jogar tudo pro alto, porque desespera mesmo. Você começa a ver que as provas estão chegando e você fica desesperado e não sabe o que fazer. Mas existe solução, é lógico que você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para poder colocar a matéria em dia, mas funciona, principalmente aí se você tem domingo, tem sábado, às vezes você não tem aula, mas aí você pode ir colocando aos poucos em dia, eu acho que super vale a pena. E tem feriado, né, gente? Porque infelizmente vestibulando não tem feriado, então eu acho que super vale a pena aí você se dedicar e pelo menos tentar conseguir manter tudo em dia. Outra dica bem legal, uma coisa última assim que eu vou falar, prometo, é você chegar nos seus professores e se você tiver numa situação assim muito crítica, aconteceu alguma coisa, você tá com a matéria muito atrasada, chega no seu professor e fala: professor, das aulas que você deu até agora, quais são assim essenciais pra mim que tô prestando um determinado curso? O professor vai te falar e aí você foca nessas, depois se sobrar tempo você faz as outras, mas eu acho assim que é uma forma mais fácil e mais prática de você conseguir aí se organizar e ficar um pouco mais feliz, mais confiante com o seu dia a dia de estudo. Bom, gente, é isso, eu fico por aqui. Um super beijo pra vocês, eu espero que eu tenha conseguido passar isso pra vocês de uma maneira legal, que eu tenha conseguido ajudar vocês. Não se esqueçam de me procurarem aí, seja pra desabafar, pra comentar, por chorar, seja pra me dar sugestão, crítica, elogio. Saiba que vocês são sempre bem-vindas, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, eu acho que é uma forma bem fácil aí da gente poder se comunicar. Bom, é isso, gente, bons estudos pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!